Paz do Senhor, queridos. Amados, tomem assento, por favor. Estou aqui num desafio, porque quase que eu não consigo pregar, porque não parei de chorar, faz uns 15 minutos que eu estou chorando. E, queridos, abram aí, Ezequiel 47, aquilo que lemos. Eu estava saindo de casa e o meu filho falou: pai, por que você vai levar o tablet? Eu falei: é por causa da harpa cristã e porque eu não quero ser pego de surpresa. E eu fui. E ali eu dobrei o joelho para conversar com o nosso amigo. E o Senhor ficou martelando no meu coração essa passagem. Só que eu não tenho esse sermão preparado. Falei: Senhor, não dá, vou pregar um negócio que eu não preparei. Mas o Senhor martelou meu coração. E eu falei: Ney, não tem jeito, eu aceito. Abre aí, pede para o pessoal ler Ezequiel 47. Então, lê comigo de novo, queridos, os primeiros 12 versículos. Preste bastante atenção naquilo que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Ezequiel capítulo 47 diz o seguinte: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 500 metros, 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 500 metros, ou 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um ribeiro já, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem da região oriental e descem à campina ou deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-gedi até En-Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma ou de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Queridos, esta é a visão dada a Ezequiel. Ezequiel viveu 600 anos antes de Cristo. Ele chega um pouquinho depois de Isaías. Ezequiel é transportado para o cativeiro babilônico com provavelmente 9 anos de idade, novinho. E ele tinha uma esperança que com 30 anos de idade ele fosse separado para um grande ofício, o sacerdócio. Ele tinha expectativas, as expectativas da família, tudo em torno dele girava a ideia de: eu vou ser um dia um sacerdote. Só esperava os 30 anos para a consagração. Só que agora ele se vê escravo, em uma terra distante, chorando ao lado de um rio, vendo o seu povo sendo humilhado, vendo sofrimento, escravidão, dor. Cadê as expectativas? Era um jovem, 30 anos. Tudo que havia planejado estava ali, diante dos seus olhos, quebrado, morto. Não havia perspectiva nenhuma. Ele olha para a situação e começa a chorar e a lamentar, mas aí Deus intervém. Deus começa a lhe dar visões. A visão que nós estamos olhando agora começa no capítulo 40, não no 47. Deus chega para ele em uma visão esplendorosa, bonita, longe da onde ele achava que Deus deveria estar, lá no templo em Jerusalém. Deus aparece para ele ali, no meio da escravidão, contra tudo aquilo que ele achava que era a teologia dele, tudo que ele achava que Deus deveria fazer.
caem por terra ali, porque Deus lhe aparece no meio da escravidão. No capítulo 40, Deus começa a apresentar para ele um templo e detalhes do templo. Ele é um menino que seria sacerdote e está sendo chamado a ser profeta. E Deus apresenta para ele algo que era de ofício de sacerdote, não de profeta. Mostra para ele um templo, seus detalhes, riqueza de detalhes, do 40 ao 47. Quando chega no 47, ele fala: vem cá, vem para fora, vamos dar uma volta em volta do templo. Está reparando alguma coisa diferente? Olha ali, no lugar santíssimo está minando água. No lugar mais interno do trono de Deus está minando água. E está descendo como uma fonte. E está aumentando. Está aumentando. Aparece alguém do lado dele. Um tutor, um ensinador, um consolador, um acompanhante. Ele olha para aquele varão e não entende. Diz que o varão brilha como bronze. O varão diz: vem cá, preciso te apresentar algumas coisas. Olha para essa água. De onde ela vem? Do trono. De debaixo do trono. Essas águas vão ser reapresentadas em Apocalipse 22. Em Apocalipse 22 existe um mesmo trono e estas mesmas águas, que descem do trono como um rio e começam a fluir para sarar. Porque o objetivo das águas que descem do trono sempre vai ser sarar. Quem se apresenta do lado de Ezequiel para explicar a visão, depois é apresentado por Jesus como um consolador. Alguém que também acompanharia a igreja em tudo que a igreja precisasse ver. Só que a visão é estranha, porque ele apresenta primeiro o templo para alguém que não tinha perspectivas de novo de entrar em um templo. Ele apresenta alegria, cura, unção para alguém que estava vivendo em uma situação de escravidão contra toda a perspectiva. Porque, irmãos, a gente tem que aprender uma coisa logo no começo aqui. A gente precisa entender que para a gente conseguir mergulhar na presença do Espírito, viver uma vida no Espírito, conhecer o Espírito, a gente precisa olhar com o olhar dele. E ele vai nos tirar para fora, para olhar com o olhar dele, para a gente notar os detalhes que a gente ainda não notou estando dentro da situação. Ezequiel está lá como escravo e ele não vê perspectivas. O Espírito tira ele para fora em uma visão e diz: vem cá, vem olhar do jeito que eu estou olhando. O que você julga que é escravidão, eu estou classificando como preparo. Aquilo que você julga como tristeza, eu estou tratando como lapidação. Aquilo que você está entendendo como sofrimento, eu estou fazendo uma mudança, transformação. Vem cá ver, conforme a minha visão. E ele chama para fora Ezequiel e começa a mostrar. E aí quando ele mostra o ribeiro, ele diz: vem cá. E ele mede. E ele mede 500 metros, 1000 côvados. O côvado, no período do primeiro templo, seria o equivalente a 50 centímetros. 500 metros então. E o ribeiro está ali, bonito. Observe que tem um detalhe que você não percebeu na leitura. O rio está correndo na direção do oriente. Ele está indo na direção do deserto. Ele está indo na direção do Rio Jordão, em direção ao Mar Morto. Ele está indo para o oriente. O que o rio está fazendo invadindo o deserto? O que aquele rio está fazendo invadindo o deserto? Ezequiel olha para aquilo, vê os primeiros 500 metros e é fácil atravessar. A água está nos tornozelos. A gente às vezes se contenta com as águas aqui, nos tornozelos. Eu vindo para a igreja, tá bom, né? Eu sendo uma boa pessoa, tá bom. Eu não preciso de mais, tá bom assim. O que eu vivo de Deus é isso. Eu levanto na segunda para trabalhar, vivo a vida tentando ser o melhor que posso ser. Venho no sábado ou no domingo agradecer a Deus pela semana que passou. Minha relação com Jesus é até aí. Tá bom. Só que o anjo diz: vem para águas mais profundas. Para de se contentar com o raso. Tem um rio diante de você e você ainda está se contentando com o raso. As águas nos tornozelos, tá bom. Aí eu pergunto para você:
Isso basta. Eu vi o mar pela primeira vez com 28 anos de idade. Com 28 anos de idade, eu tinha uma perspectiva do que seria o mar. Quem for mais velho aqui vai lembrar da referência. O mar para mim era desse tamanho. O tamanho da TV. Quando eu cheguei diante do mar pela primeira vez, aos 28 anos de idade, eu tive duas rápidas percepções. A primeira, o mar é muito maior do que eu imaginava. A segunda, eu sou muito menor do que eu imaginava. Quanto mais longe de Deus você estiver, maior você acha que você é. Quanto mais longe de Deus você está, mais fácil você acha que você se basta. Mas todas as vezes que Deus quiser confrontar você com o tamanho da sua santidade, com o tamanho do seu poder, com o tamanho do seu amor, Ele vai se apresentar. E quando Ele se apresentar, você vai perceber que Ele é muito maior do que você acha que Ele é. E você vai perceber também que você é muito mais dependente do que você acha que é. Não se contenta com o raso. Já vivi uma vida boa de um cara rico, que tinha filhos bem-sucedidos. Um cara que era conhecido como inteligente. Um cara que era conhecido como reto, íntegro, que se afastava do mal. Deus se gaba dele perante o diabo. Deus se gaba de Jó. Uma aposta estranha. E Jó passa mais de um ano sofrendo coisas que eu talvez não aguentaria. Mas no capítulo 42, depois de só ouvir Deus fazer 70 perguntas para ele, ele se humilha diante de Deus e descobre que ele andou até aquele ponto com as águas dos tornozelos. Ele diz: Deus, capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois que tudo isso eu passei, meus olhos conseguem te ver. Às vezes Deus vai colocar você no rio e dizer: vem para as águas mais profundas. Qual passo você vai dar? O anjo vai e mede mais 500 metros. Ele diz: vem. Ezequiel, vem. E Ezequiel entra. Está seguro ainda. As águas estão nos tornozelos. Eu sou um religioso, pastor Farias. Eu leio a Bíblia, venho para a escola dominical. Coloquei terno e gravata e vim para a igreja. Meus pais são cristãos. Eu tenho tantos anos de crente. Isso basta? Não, eu já me batizei. Eu tomo Santa Ceia todo mês, pastor. Aí o Espírito Santo diz: isso basta? Não, eu leio a Bíblia, Júnior, você não está entendendo. Eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo. Desde a minha mocidade, como diz o jovem rico, eu observo tudo. Eu faço o que é certo. Será que isso não basta? Aí Jesus olha para o jovem rico, e antes de dar uma palavra que vai mudar a percepção dele, vai convencê-lo do contrário, diz o texto que Jesus olha para o jovem rico e diz: e o ama. Antes de dizer uma palavra que mudaria todo o seu argumento, Jesus o ama. Jesus gosta que você seja bom, ou que você tente ser bom, mas Ele vai querer primeiro que você o obedeça. E aí Ele diz para o jovem rico, com os olhos cheios de amor: então só te falta uma coisa: tirar o ídolo que você tem no coração. Pega a tua riqueza, distribui entre os pobres, vem e me segue. O jovem rico olha para o ídolo que tinha no coração, olha para Jesus, e o fato dele ser bom não foi suficiente. O jovem ainda estava com as águas nos joelhos. Ele vivia a religião, ele vivia a orquestra, ele vivia o círculo de oração, ele vivia a mocidade, ele vivia a membresia. Mas encarar a renúncia que envolve se envolver com Cristo não estava nos planos dele. As águas só estavam nos joelhos. Ele diz a palavra de Deus que ele abaixa a cabeça e vai embora, porque o ídolo que tinha no coração era maior do que Jesus. Uma coisa que o Evangelho vai fazer com você, e se você resolver entrar nas águas mais profundas, é tirar os ídolos que você ainda cultiva no coração. Não importa em que grau você esteja, na nave ou no púlpito, quando você vem para águas mais profundas,
O Espírito Santo vai constrangendo você, até que você tire cada ídolo que você construiu no seu coração. Aí o anjo mede mais 500 nele. Mais 500 metros. Ele diz: vem, Ezequiel. Vem para águas mais profundas. E Ezequiel se arrisca. E agora as águas estão nos lombos. Hoje à tarde eu fui no rio aqui. Vocês viram que choveu. O rio ficou agitado. Meus filhos estavam brincando, começou a vir onda. Foi uma felicidade total. Mas nós como pais, eu e a Thaís, ficamos preocupados. E as ondas estão engolindo eles. Mas a água estava rasa. Se eles ficassem de pé, estava tudo bem. Mas pai e mãe não pensam nessa lógica. Pai e mãe estão preocupados. Será que eles vão se afogar? A água está ali, está arriscado, né? Quando Ezequiel vem até os lombos, ele olha para aquela preocupação. Epa, até aqui tá bom. Talvez se eu me envolver demais, pode ficar perigoso. De repente, se eu orar demais, pode aparecer um demônio para expulsar. De repente, se eu orar demais, pode ser que meu filho peça para eu colocar as mãos sobre a cabeça dele, porque ele está com dor de cabeça, para orar por ele. Se eu me envolver demais, pode ser que eu veja um milagre acontecer na minha vida. Mas se eu ver um milagre acontecer, significa que eu estarei numa situação que precisa de um milagre. Talvez se eu me envolver demais e colocar as águas nos lombos, o Espírito vai começar a falar comigo coisas que eu não queria ouvir. Talvez se eu me envolver demais, o Espírito vai começar a me conduzir para lugares que eu não queria ir. Mas se eu me envolver, e se o Espírito Santo se envolver em mim e me conduzir para as águas até os lombos, pode ser que eu veja coisas que lá nos tornozelos eu nunca veria. E experimentar coisas que lá nos tornozelos eu não experimentaria. E o anjo mede mais 500 metros e diz de novo: Ezequiel, vem para águas mais profundas. Eu não sei se você está pegando, eu não sei se você está entendendo. Mas o Espírito Santo não quer que você viva no raso. Deus não quer que você viva no raso. O tempo todo o Evangelho é um convite para mergulhar em águas mais profundas. Sentimentos mais profundos. Transformação mais profunda. Experiência mais profunda. Conhecimento mais profundo. Sai do raso. A gente tem vivido um Deus que a gente ouve falar dele, mas todos os dias ele nos desafia. Desde quando o sol nasce, eu quero saber se você quer me conhecer de verdade. E se você quer me conhecer de verdade, eu estou disposto. Ele diz: vinde, me buscai e me achareis. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ezequiel então começa a ficar com medo. Mas ele diz: agora as águas não dá para atravessar, a não ser a nado. O que significa isso? A não ser que eu me renda, a não ser que eu tire os pés do chão, a não ser que eu me entregue, a não ser que eu arrisque, a não ser que eu deixe que a água me toma e me submerja, a não ser que eu abra os braços e diga: vou mergulhar. Você está disposto a isso? A pergunta do Espírito Santo desde o primeiro hino, aqui esta noite, é: você está disposto a mergulhar? A tirar os pés da onde você pode tocar? Sabe aquele negócio: não dá pé, eu vou ter que nadar. Não dá pé, eu tenho que me render. Talvez seja essa a fase mais difícil desse rio. A etapa mais difícil é a etapa em que a segurança é deixada de lado, em que você arrisca, em que você mergulha. Sabe por quê? Tem gente que prefere se manter a uma distância segura de Deus, a uma distância que eu ainda consigo administrar. Porque e se Ele me tomar? E se Ele me preencher? E se Ele me acordar nas madrugadas para falar comigo? E se Ele começar a fazer coisas na minha vida? E se Ele começar a me usar, Júnior, o que eu faço? E se de repente Ele me levar para um lugar em que eu não quero?
Eu queria estar no templo sendo sacerdote, mas eu estou no meio de um cativeiro, vendo uma visão. Mas no templo eu não veria a visão, mas no cativeiro eu vejo. Ah, mas se eu estivesse no templo, eu estaria bonitinho, todo bem feito, cheiroso, tudo certo, mas não veria a glória de Deus. Mas eu estou no cativeiro, sofrendo, sujo, doendo, mas estou vendo a glória de Deus. Que escolha! Ezequiel tem medo, e é normal ter medo, porque se render não é fácil. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se render, Ele te pega pela mão. O texto diz, e nós lemos, que ele não conseguiu atravessar. Então o homem pega ele e leva ele de volta. Calma, você pode se render, porque se você não aguentar no meio do caminho, Ele segura você pela mão e te coloca no lugar seguro. Se no meio do caminho você tiver dificuldade, Ele segura você e te mantém em segurança. Você pode arriscar. E Ezequiel nota uma diferença. Lembra? Ele começa olhando o rio descendo para o deserto. Não tem nada ali. Mas quando ele volta, o rio está diferente e o lugar está diferente. Porque por onde esse rio passar, as coisas vão transformar. Ele olha e fala, opa, tem negócios diferentes. Tem árvore dos dois lados. Como pode isso daqui? Quando ele volta, já tem árvore dos dois lados. Como pode? Eu só fui ali. Mas se eu me entregar, se eu mergulhar, se eu me render, vai dar fruto logo no começo. A palavra diz que as águas foram para Sará. E por onde as águas passaram, sararam. Essas duas regiões que são mencionadas aqui, no versículo 10, En-Gedai e En-Englaim, são duas pontas de 20 quilômetros de deserto. As águas descem, tomam esses 20 quilômetros, se estendem. Um rio tão grande que ele não podia ser atravessado a nado, 20 quilômetros, no meio do deserto. E ele olha para as águas, e as águas estão iguais às águas do Mediterrâneo. O mar grande aí é o Mediterrâneo, cheio de peixe. E as águas vão se esticando, se esticando, se esticando, passam pelo Jordão, descem até o Mar Morto. Um mar, e na verdade é um lago, que a salinidade é tão alta, tão alta, tão alta que ninguém consegue afundar e não tem vida lá. Mas essas águas entram pelo Mar Morto e começam a sarar as águas. E o mar que estava morto passa a dar peixes. E em volta do deserto, que não tinha água, começa a nascer árvores. E nessas árvores começa a gerar frutos. E aí o texto que nós acabamos de ler diz que junto ao ribeiro, nas suas margens, dos dois lados, haviam árvores frutíferas. Eu não sei como está a sua vida, mas tem gente, e eu sei que tem gente aqui assim, que está seco como o deserto, que está como o Ezequiel, sentado do lado de um rio que não é o seu rio, num lugar que não gostaria de estar, de um jeito que não gostaria de estar, sem perspectiva de futuro. Mas eu quero anunciar hoje que tem deste altar água saindo como fonte, formando rios que foram projetados para entrar no deserto, sarar a terra seca, fazer dar árvores frutíferas e constituir vida aonde não havia vida. Este rio ainda flui do trono de Deus. O texto que nós lemos diz que das árvores se poderia comer o fruto. E as árvores seriam tão boas que das folhas sairia cura, remédio. Sabe o que é isso? As águas vieram para curar, mas para dar vida. E uma vida que faça você ser o remédio de outro alguém, ser o alimento de outro alguém. Porque essas águas não vêm só para curar você, mas para curar através de você. Essas águas não vêm só para sarar a sua vida, mas para sarar outras vidas através da sua vida. Você precisa frutificar. Eu vou deixar a parte do charco e da lama, que vai virar salvo pastor. Só vou ficar com a parte boa.
a parte que só frutifica e a esperança de um rio que veio aqui para curar a tua ferida, para sarar a tua vida, para tirar você do raso, para tirar você da superficialidade, para tirar você da religiosidade que não vai te levar para o céu, nem vai te apresentar a Deus, mas te levar para um lugar em que você possa abrir os braços e dizer: eu me rendo a ti, Senhor. Faz de mim o teu querer. Faz com que de mim fluam rios de águas vivas. Sabe quem cita Ezequiel? Jesus em João 7. Uma samaritana chega para ele e fala: eu quero água desse poço. Mas eu, samaritana, tenho uma água que desce direto do trono, que 600 anos atrás Ezequiel viu, mas que se você olhar para mim, eu posso te dar essa água, e essa água vai fazer com que de você fluam rios de água viva. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: bebe de mim, para que outras pessoas bebam de você, e bebam de mim, porque fui a fonte para você. A samaritana não entende. Jesus precisa fazer uma revelação para ela. Mas quando ela corre para anunciar, ela diz: não é este o Cristo que nós estávamos esperando? Abre Apocalipse capítulo 22 aí. Vamos para terminar, porque eu tenho um desafio para você. Apocalipse capítulo 22 diz o seguinte: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. O que Ezequiel viu? Um rio puro, água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. De uma e de outra banda nascerá a árvore frutífera, os frutos se comerá, e das folhas se fará remédio. Deus está apresentando para Ezequiel o mesmo rio que depois ele apresentaria para João. E esse mesmo rio, que a gente ainda não viu em João, porque o Apocalipse não começou, está sendo apresentado aqui. Rio de vida, de fruto, de remédio, de saúde. Mas aí eu faço a mesma pergunta que o anjo fez para Ezequiel: vem para as águas mais profundas. Você quer vir para as águas mais profundas? Ou vai querer permanecer com as águas dos tornozelos? Ou vai querer permanecer com as águas só nos joelhos? Ou vai querer permanecer com as águas perigosamente nos lombos? Ou vai se render? Eu estou como aquele assistente do atacante. Toquei a bola para você. E aí? O que você vai fazer? Porque o anjo hoje mediu os 500 metros. Ele está do lado do rio, dizendo: e aí? E aí? Daí? E aí, irmão? E aí, irmã? Vai vir? Ou vai ficar com medo? Uma coisa é certa: o rio vai passar no deserto e vai gerar vida. O rio vai passar e desaguar no Mar Morto e vai gerar vida. E vai ter fruta de todos os lados, e das folhas nascerá remédio. Se você quiser vir para as águas mais profundas, se coloca de pé, igreja, por favor. Eu não sei em que estágio você está da vida espiritual. Eu não sei. Eu tenho uma experiência para contar. Eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida, há alguns anos atrás. Minha mulher e meus filhos já tinham ido dormir. Minha casa em Álvares Machado tinha 2 pavimentos. Bem 2 pavimentos. Eu subi para a sala em cima. Não sabia o que fazer, estava como o Ezequiel, sem perspectiva de futuro, sem entender o meu presente, sem saber por que Deus tinha permitido tanta coisa ruim acontecer ao mesmo tempo. E a carga era minha, porque meus filhos e minha mulher não tinham que suportar carga alguma. Era minha. Eu dobrei meus joelhos, o sofá era vermelho igual esse extintor. Vermelho vivo.
Dobrei meus joelhos e disse: Senhor, o que eu faço? O Senhor não me respondeu. A única coisa que Ele fez e que eu senti foi alguém vindo por trás de mim, como se fosse uma mãe vindo atrás do filho que está dormindo, e colocado um cobertor sobre mim. Um cobertor quente, macio, felpudo, que me deu um conforto na alma tão grande, que não foi preciso dizer uma palavra, ouvir uma palavra, nenhum sinal, nenhuma luz, nenhum anjo aparecer, nada. Meu coração se aqueceu, porque Ele estava ali dizendo: estou aqui, calma, confia. Sabe o que eu disse para Deus? Ele não me disse nada, só foi essa experiência do cobertor. Ele não precisou pedir nada, ordenar nada. Naquele dia, que eu não esqueço, eu coloquei as mãos sobre o sofá onde eu estava ajoelhado e disse: eu me rendo. Chega de lutar, chega de tentar, eu me rendo. Faz o teu querer. Se vocês estão vendo eu sorrindo aqui em cima desse púlpito hoje, é porque valeu a pena me render naquele dia. Eu estou aqui porque valeu a pena me render naquele dia. Eu queria te convidar. Sai do raso onde você está. Não importa onde as águas do rio estão te tocando. Não há um lugar em que Ele não possa ser mais profundo com você. O texto que nós lemos diz que o rio tinha águas profundas. Não era só um rio que não dava para atravessar a nada. As águas eram profundas. A gente ainda não conhecia o fundo. Se você está disposto, se você diz: Senhor, eu quero isso, eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero mergulhar, eu quero algo mais profundo contigo, eu queria te convidar. Corre, sai rápido do seu lugar e vamos orar junto. Vocês sabem que o Espírito Santo está aqui, preciso dizer. O mundo estremece. As bases do mundo estremecem quando alguém decide dizer para Deus: Deus quer te mostrar que aquilo que você lê é real. Que quando você ora tem alguém ouvindo. Deus quer te mostrar que as coisas que você pede, Ele sabe muito bem. Ele está ouvindo. Que mesmo que você ache que não está ouvindo nada, que há silêncio, Ele está ouvindo. Mas está esperando o dia que você vai aceitar o convite. Vem para águas mais profundas. Para de lutar e se rende. Deixa eu envolver você com águas saradoras. Águas que restauram, águas que dão vida, águas que dão fruto, águas que serão como remédio para você. Chega de ter cicatrizes, marcas, dores, para quê? Se eu tenho água para sarar a tua vida, para que continuar cultivando essa dor, essa marca, se eu tenho água para sarar a tua vida? Para que manter essa ferida aberta, se eu tenho água para sarar a tua vida? Vem para águas mais profundas. Eu vou orar. E agora, nesse momento que nós fechamos os nossos olhos para orar, se rende. Se rende. Nesse momento que você fechar os teus olhos para orar, só diz para Ele: me rendo. É só isso que Ele quer ouvir. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, te louvamos, Jesus. Ó Deus, pela Tua mão poderosa sobre nós, pela nuvem de glória que sobre este lugar está. Pai, olha para os Teus filhos agora, no meio dessa fumaça de adoração, Jesus. Olha para os Teus filhos agora, ó Deus. Eles estão se rendendo, Pai, igual naquele dia, Senhor, em que eu me rendi.
Oh, Pai, eu sei, Senhor, que Tu ainda em águas saradoras para eles. Vai gerar fruto, papai. Vivifica aquilo que estava morto. Sara as feridas, cura as cicatrizes. E dá honra e glória ao Teu nome, Pai. No nome de Jesus. Nós declaramos cura sobre estas vidas. Inunda-nos com a Tua vida, ó Pai. Inunda-nos com Teu rio. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Bendizemos o Teu nome, porque Tu és o único digno de todo louvor, toda adoração. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.